Vamos assim, amados irmãos, elevando os nossos pensamentos em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Mestre e Senhor, rogando as suas bênçãos, para que permita-nos adentrarmos no seu reino de amor e de fraternidade, e usufruindo das suas bênçãos, de todas as energias salutares que tanto nós necessitamos. Agradecemos-te, Senhor, por este ano que transcorreu, onde nós fortalecemos as nossas afeições com os irmãos que aqui estiveram nesta casa. Nós te agradecemos, Divino Mestre, pelas energias benfazejas que a Câmara de Paz se proporcionou a cada irmão que veio em busca de energias, de vibrações, adentrando no campo, no raio do seu amor, da sua bondade. E então, Divino Mestre Senhor, através das suas bênçãos, da sua misericórdia, nós elevamos os nossos pensamentos e te rogamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje me parece a última atividade que nós temos deste ano aqui, de nos reencontrarmos, como nós estamos nos reencontrando aqui nessa quarta-feira. 1, 2 e 3. E certamente, se Deus quiser, o ano que vem estaremos todos juntos, nas nossas tarefas, dos nossos afazeres, comungando das bênçãos que os nossos benfeitores nos proporcionam. E hoje, que é dia 13, é isso? De dezembro, então daqui 12 dias, nós comemoraremos o aniversário de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os nossos historiadores, os arqueólogos, eles até hoje não encontraram nenhum documento que pudesse comprovar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Constam-nos informações que nesta época a igreja comemorava as festas pagãs de final de ano. E que aos poucos foi havendo uma transformação até que passou a comemorar o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendo que foi uma boa troca de fazer uma festa bacana, justamente reverenciando um Deus pagão, porque nós temos motivos mais do que suficientes para comemorarmos o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós ficamos pensando, puxa vida, a indústria, o comércio, extremamente vorazes, na expectativa de produzirem mais, de venderem mais, aumentando os preços de tudo. Nós ficamos pensando, puxa vida, aproveitam do aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo para aumentarem os seus lucros. Nós não conhecemos nenhuma atividade que possa viver sem lucro, sem um faturamento. Mas, por outro lado, nós também observamos que as escolas, os grupos religiosos, como aqui na Casa Espírita, dos tarefeiros da casa e outros grupos no trabalho, onde quer que as pessoas trabalham, sempre fazem as suas reuniões de confraternização no final de ano, com amigo oculto, secreto, sei lá. E as pessoas se confraternizam. 4, 5 e 6. E nós observamos que, adentrando a essa
aura, a essa força magnética de extrema fraternidade, nós percebemos também que nós nos melhoramos com palavras positivas, com palavras de ânimo. Então, nós utilizamos, justamente no mês de dezembro, de palavras extremamente positivas. Mas também me recordo que nós comemorávamos o Natal, iniciava-se os preparativos muito antes do que agora. As lojas já ficavam abertas até as 10 da noite, desde os primeiros dias de novembro. Mas a necessidade comercial fizera com que mudasse essas datas. E hoje nós observamos que nós nos encontramos no dia 13 e percebemos que o comércio não está aberto até as 10, às 22. Então, de uma certa forma, está havendo uma mudança. Não sei se para melhor, não sei se para pior, mas compreendo que os comerciantes certamente deverão estar satisfeitos com aquilo que estão vendendo, ao mesmo tempo que se encontram poupando as horas extras dos funcionários, aumentando seus lucros. Mas mesmo assim nós sempre utilizamos, porque quando nós encontramos um amigo, uma pessoa conhecida, que já faz algum tempo que nós não vemos essas pessoas, então nós falamos para ela na despedida: Feliz Natal. E há uma retribuição de um Feliz Natal por parte daquela pessoa, daquele amigo, daquele colega de trabalho. E quando nós falamos Feliz Natal, nós percebemos que alguma coisa bem sutil, bem suave, quase que imperceptível, toca realmente o nosso ser. Porque quando nós falamos Feliz Natal, nós estamos nos lembrando de nosso Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo, nós sentimos no nosso íntimo um lapso, mesmo que fragilizado, de fraternidade. Porque eu digo Feliz Natal, a pessoa me responde e me deseja também um Feliz Natal. Só pelo fato de que nós estamos desejando bem um para o outro, mesmo que isso não aconteça o ano inteiro, naquele momento, havendo uma determinada sinceridade nas palavras, uma troca de gentilezas, de afabilidade, só pode ser positivo para nós. Se nós pudéssemos também carregarmos em nós essas gentilezas o ano todo, que fôssemos mais fraternos o ano todo, não pura e simplesmente nessa última quinzena, onde termina as aulas e nós em seguida comemoramos o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que pudéssemos ser assim o ano todo, mesmo que as coisas não estivessem tão boas para nós, mas que nós fôssemos positivos e desejássemos para o nosso irmão, o nosso semelhante, o que fosse de melhor para ele, que ele tivesse um bom Natal, que ele pudesse comemorar esse dia maravilhoso, de extrema energia, juntamente com seus familiares, que todos pudessem reunirem as suas famílias, seus filhos, seus familiares, para que juntos pudessem se abraçarem numa troca de gentilezas, de afabilidade, e nós tivéssemos condições de compreendermos que esse dia de extrema fraternidade para toda a humanidade terrestre não fosse realmente um dia de extremos, de excessos, de bebedeira, de violência e também de comilanças. Que nós tivéssemos conosco, ao menos à disposição, para auxiliarmos, para facilitarmos a vida do semelhante, no momento em que nós percebermos que existe um momento de dificuldade, de penúria, para aqueles que às vezes são moradores de rua, aqueles que não têm os seus lares, mas se têm, se encontram tão distantes deles.
E muitas das vezes, parte desses irmãos não são pessoas do nosso país, são estrangeiros. Mas quando nós observamos, quando nós revemos aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, que não importa realmente o local onde nós somos naturais deste local, mas sim compreendendo que somos apenas uma humanidade e que essa humanidade só tem um governador e que todas as pessoas que formam essa humanidade só tem um verdadeiro Pai. Então nós compreendemos que o nosso governador, modelo e guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial de infinito amor e bondade, permite que tenhamos em nossos corações este momento que nos proporciona uma mudança. E evidentemente que quando nós encontramos uma pessoa que não tem a mesma fisionomia, os caracteres físicos que nós temos, quando essas pessoas não falam a mesma língua, o mesmo idioma que nós falamos, nós os consideramos estrangeiros, nós não os consideramos irmãos, nós os consideramos estrangeiros. E às vezes, na outra calçada, do outro lado da rua, nós percebemos que podem alguns desses estrangeiros lá se encontrarem. E será que nós teríamos, às vezes, uma palavra amiga? Não que nós trouxéssemos para dentro dos nossos lares, porque seria mais difícil, mas sim que nós pudéssemos, neste momento, ao menos aliviar-lhes a amargura da fome, da distância em que seus familiares se encontram, se por acaso eles forem naturais de outros continentes. Mas que nós tenhamos dentro de nós as palavras de conforto, de amizade, de incentivo. E se por acaso eles aqui se encontram, é porque existe uma força maior, diferenciada, que proporcionou-lhes para que atravessassem o oceano e chegassem até a pátria do Evangelho, no coração do mundo. E desta forma, nós pudéssemos aliviar-lhes as suas dificuldades. Que nós tivéssemos em nós, permanentemente, esse espírito natalino, quando nós comemoramos a data de aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos a certeza absoluta que a partir de agora nós observamos as pessoas como nosso semelhante, como nossos irmãos. E assim nós observamos também que as dificuldades dessas pessoas são maiores do que a nossa. Mas se nós nos colocássemos no lugar dessas pessoas, porque vemos isso acontecendo no nosso país todo dia, nós vemos irmãos vendendo tudo o que possuem no nosso país para arriscarem as suas vidas numa travessia do México para com os Estados Unidos, na América do Norte. Nós vemos irmãos nossos, familiares, vendendo tudo o que possuem para arriscarem a vida numa outra nação, num outro país, com uma barreira evidente, que é o idioma, e lá sendo também tratado da mesma maneira que nós tratamos aqui as pessoas que são os nossos vizinhos da América do Sul, ou os nossos irmãos africanos que hoje nós encontramos em grande número no nosso país.
nós refletiremos melhor. Não sabemos por que força que aqueles se encontram. E não sabemos também por que o irmão deixa o nosso país para buscarem a vida nos Estados Unidos, correndo risco de vida, além de ser deportado, ainda perdendo tudo aquilo que eles adquiriram ou angariaram, vendendo aqui seus bens, para que pudesse uma mudança. Na minha singela opinião, isso é uma particularidade de cada um, mas evidentemente que eu quero ter as minhas alegrias, eu quero ter as minhas dores, aqui onde eu nasci, onde eu sou conhecido, e onde eu posso olhar no rosto de cada um, percebendo que a nossa semelhança física não seja apenas uma mera coincidência, mas sim porque nós somos farinha do mesmo moinho. E também compreendo que não deveria haver restrições para que uma pessoa deixasse o seu país e fosse procurar vida melhor, dias melhores, numa nação estrangeira. Da mesma forma que eu não vejo com antipatia, mas sim com simpatia, quando os irmãos de outros estados que não têm o mesmo progresso que tem o estado de São Paulo, saem da sua terra natal e vêm ganhar vida aqui no estado de São Paulo. E nós percebemos que fazemos muitas piadinhas sobre isso, muitas piadinhas sem graça sobre isso, colocando os nossos irmãos numa situação às vezes pejorativa perante nós que aqui nos encontramos. 15. E que nós deveríamos utilizarmos o esclarecimento que nós já temos e já encontramos, para que nós pudéssemos mudarmos de opinião, compreendendo que todos nós somos irmãos. O mesmo direito que tem alguém de sair de uma nação mais desenvolvida e vir para um país, uma nação que não tem os mesmos recursos daquele país, mas que deixam aquele país em busca de trabalho no nosso, que nós também tenhamos como irmãos. Ora, hoje, o interesse das pessoas se mudarem para os Estados Unidos já não é tão grande quanto era no passado. E assim que as coisas melhorarem no nosso país, que nós temos certeza que isso acontecerá, dado ao grande potencial que nós temos de produção, principalmente no campo, nós teremos a certeza que quando nós tivermos um dirigente com responsabilidade, que possa olhar as pessoas como irmãos, que possa olhar as pessoas não como seus vassalos, mas sim como trabalhadores, como mola propulsora do desenvolvimento da nossa nação, nós compreenderemos que tudo mudará no nosso país. E assim, nós perceberemos que mesmo o 25 de dezembro, não sendo a data verdadeira do natalício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que traz para nós uma força energética diferenciada. E à medida que aproxima-se desse dia, do dia 25 de dezembro, nós percebemos que o nosso campo magnético muda, modifica. E nós percebemos que existe em nós alguma coisa que nos deixa mais alegre, mais feliz, apenas pela proximidade dessa data. E nós voltamos 16, 17, 18. à questão inicial. Bom, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, quando foi que ele nasceu? Naquele momento em que os reis do Oriente, os persas, que nós conhecemos da maneira que a Igreja Católica nos ensinou, como os reis magos, de grande sabedoria,
Vou tomar café na sua casa amanhã. Nós percebemos desta forma que eles eram sábios e as previsões que tudo indicava que nasceria naquele dia do nascimento um grande avatar, ou seja, um grande benfeitor da humanidade, mas eles não imaginavam que esse grande benfeitor tivesse a grandeza que tem, daquilo que ele representa para toda a humanidade. E muitas vezes nós citamos aqui na Casa Espírita que a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas na Terra, mas também em mais 4 globos, ou em 4 orbes, fazendo um total de 5, e que num destes orbes se encontra a informação tal qual a Terra se encontrava há aproximadamente 4 ou 5 bilhões de anos atrás. E isso nos faz compreendermos que Jesus é um e que o Cristo é o outro, que Jesus é aquele que nós conhecemos caminhando pelas estradas poeirentas e pedregosas da Palestina, mas que o Cristo, nosso Senhor, ele é autoridade aqui e também no nosso sistema solar. E por si só, nós compreendemos que a direção do nosso planeta, com as mãos firmes, suaves, caridosas de Jesus, proporciona-nos um raciocínio na expectativa de tentarmos compreendê-lo. É evidente que já existem algumas obras mencionando sobre isso. Mas, verdadeiramente, o que nos importa? O que nos importa é que somos irmãos. O que nos importa é que nesse dia nós comemoraremos o natalício de nosso Senhor Jesus Cristo com moderação, onde o álcool não tomará as proporções indesejáveis que nós sempre vimos acontecer. Mas também percebemos que de alguns anos para cá, nós percebemos que tem diminuído bastante. As comemorações têm sido mais fraternas, mais em família. E os excessos no alcoolismo também diminuíram bastante, graças a Deus. Evitando, às vezes, algumas desavenças que mesmo entre familiares, no momento em que se encontram altamente alcoolizados, podem haver uns desentendimentos. Porque ainda somos resistentes nas mágoas, somos resistentes na inveja, somos resistentes numa conduta de agressividade. Então, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, quando foi que ele nasceu? Se nós tivéssemos a oportunidade de encontrarmos com aquelas pessoas que conviveram com Jesus durante o momento em que estivera fisicamente conosco, e nós lhe perguntássemos: quando nasceu Jesus? Será que as suas respostas seriam as mesmas? Provavelmente não. Se nós perguntássemos ao Paulo: Jesus nasceu onde e quando? Certamente por aquilo que as obras espíritas nos esclarecem, nós compreenderíamos que Jesus nasceu, para o Paulo, durante a sua caminhada, quando se aproximava de Damasco em perseguição aos verdadeiros cristãos que já davam testemunhos, amadurecidos, compreendendo
a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós ainda não compreendemos hoje, mesmo sabendo que Jesus é engenheiro arquiteto do planeta Terra, mesmo compreendendo que Jesus é modelo e guia da humanidade, mesmo compreendendo que Jesus nos traz lições e mais lições de amor e de fraternidade, que até hoje não conseguimos assimilar a todas elas. Então, certamente, Paulo diria que Jesus nasceu na estrada de Damasco quando ele cai da sua montaria e que repentinamente ele observa um enorme clarão na sua frente e ouve uma voz que lhe diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então ele cai da sua montaria, perde a sua visão, mas tem a vidência para observar o semblante de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua voz. E ele diz: eu creio, Senhor, eu creio, eu acredito, Senhor. Quando Paulo perseguia Bernabé e o seu grupo, e Jesus, mais uma vez, compreendendo a grandeza daquele que se torna um apóstolo, da sua vontade, dos seus desejos, oferece-lhes a oportunidade para que pudesse redimir-se de tudo aquilo que ele havia realizado, combatendo os cristãos, lapidando o seu cunhado Estevão. Eu acredito que muitos irmãos já devem ter lido esse livro aqui, já leram? Paulo e Estevão? Não? Se não tiveram a oportunidade, faça-o o mais rápido possível. Mas esse livro tem um defeito muito grande, que quando você começa a ler, você não quer parar. Ele te atrai, ele te amarra na leitura. Procure um momento de férias, procure um momento que vocês possam fazer uma leitura no mínimo de 8 horas por dia durante uns 3 dias consecutivos. E assim o Paulo responderia para nós que Jesus nasceu na estrada de Damasco. E eu pergunto para vocês: 25, 26, 27. Quando é que Jesus nasceu? Vocês têm uma história semelhante a essa do Paulo para dizer, para informar, ou sentirem-se para responderem quando Jesus nasceu? Se nós buscássemos Maria de Magdala, ela poderia responder-nos em 2 ou 3 fases, porque quando ela estava prestes também a ser lapidada, quando as pessoas presentes na condenação de Madalena, pergunta a Jesus se era correto que ela fosse lapidada, porque a lei assim dizia. E Jesus pergunta às pessoas: todos entre vós, aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Enquanto isso, Jesus escrevia na areia, e abaixado ficou, continuando escrevendo na areia, e aos poucos foi percebendo que as pedras caíam das mãos daqueles que seriam os executores de Madalena. Mais ainda, percebeu que nós, os mais velhos, já pecamos muito mais, e os mais velhos deixaram as pedras caírem primeiro e foram se saindo. Mas os mais velhos também têm a oportunidade de encontrarem a verdade, se redimirem. Porque não pensemos que é tarde demais para tomarmos determinadas atitudes. Não. Sempre há um tempo para que isso aconteça. E Madalena volta-se para Jesus. E Jesus lhe pergunta: mulher,
onde estavam aqueles que te condenavam? Porque mulher, naquela época, essa palavra mulher era uma palavra de extremo respeito. Jesus chamava sua mãe de mulher, porque era uma palavra de extremo respeito. É como se nós estivéssemos na Inglaterra e nos encontrássemos com Sir Isaac Newton e não o chamássemos de Sir. Então é uma palavra com o mesmo respeito. Não sei, mestre, se foram, pois vai-te. Vai-te que eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Oferecendo a Madalena uma oportunidade de mudança de rumo, como nós faláramos aqui na quarta-feira passada, na palestra de quarta-feira, que quando nós nos encontramos enfermizados, nós temos necessidade de um exame de consciência e, consequentemente, uma mudança de rumo, compreendendo que este caminho que nós estamos seguindo nos leva às enfermidades. E também, Madalena deveria mudar o seu caminho, mudar as suas atitudes, mudar o seu rumo, para que se tornasse o que se tornou num futuro não muito distante, uma pessoa extremamente generosa. Em uma outra ocasião, quando ela vai até a gruta onde Jesus se encontrava sepultado e percebe que aquela pedra que vedava a gruta já não mais se encontrava lá. Ela percebe que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ali também não se encontrava. Então nós perguntaríamos aos irmãos: Jesus ressuscitou? Evidentemente que não. Evidentemente que não. O seu corpo foi trasladado para um outro local. Mas, quando ela volta para contar para os apóstolos, ela percebe na frente dela a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo materializada. E o seu sentimento se transforma tanto que ela cai de joelhos e vai beijar os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não me toques, ainda não subi até o meu Pai. Mas ela também havia percebido que os pés de Jesus naquele momento se encontravam transparentes, porque ela via o chão por debaixo dos seus pés. E este também seria um momento onde Maria Madalena poderia dizer para nós que Jesus nasceu, não só naquele dia que ela deixou de ser lapidada, mas também neste momento em que ela vê Jesus materializado à sua frente, logo após a crucificação. Ainda ele diz: ainda não subi até meu Pai. Em outra ocasião, Maria de Madalena, que estava reunindo todas as pessoas que sofriam de lepra, e que ela foi recrutando essas pessoas, foi cuidando dessas pessoas, e essas pessoas necessitavam tanto de carinho, de atitude, para que pudessem sofrerem o mínimo possível, e ela permanece no Vale dos Leprosos com essas pessoas, até que ela toca com o teu seio, no momento em que ela estava tomando banho, na ponta de um espinho, e percebe que sangra, mas que ela não sente dor. E daí ela percebe também que estava com lepra. E ela agradece esse momento em que ela tem a consciência que agora se encontra enfermizada de lepra, e agradece a Jesus, agradece a Deus por este momento. Então, nós não poderíamos dizer verdadeiramente que Madalena sabia quando foi que realmente Jesus nasceu para ela. E compreendemos também que em qualquer dessas ocasiões citadas, Jesus nasceu para aquelas pessoas naquele dia. Então esse dia é o Natal daquelas pessoas. Esse dia é o seu 25 de dezembro.
Esse dia, quando nós nos convertermos realmente, quando nós percebermos que já fazemos a vontade de Deus, quando nós nos encontrarmos com atitudes fraternas, cristãs em nós mesmos, nós perceberemos que as energias que nos envolvem são extremamente mais suaves e mais poderosas e mais penetrantes no nosso ser. E quando isso assim acontecer, nós perceberemos que essas energias não desaparecem de um momento para o outro, mas perceberemos que elas ficarão muito tempo conosco. Há uma passagem de Joana de Cusa, em que o Divaldo Pereira Franco diz que Joana de Cusa é a Joana de Ângeles, seu guia espiritual. Não podemos afirmar que sim, nem que não, mas ele assim diz. Como o seu próprio nome diz, Joana de Cusa era uma mulher da alta sociedade na cidade em que ela morava. Embora seu marido Cusa, que era o seu nome, tivesse passado uma temporada aqui no Brasil e tendo aprendido aqui os meios mais sutis para que pudesse se tornar um corrupto número 1, que assim ele era na sua terra. Extremamente rico e poderoso. Quando ele deixa o mundo físico e desencarna, ela começa aos poucos a vender os seus bens. Ela começa aos poucos a trabalhar, digamos, como diarista na casa das pessoas mais ricas. Ela começa a ser uma serviçal daquelas pessoas que convivia socialmente com ela, cozinhando, lavando, não sei se passava roupa naquela época, mas se passasse estaria passando, limpando as casas dessas pessoas. E as suas amigas da sociedade, a todos os instantes, arrumavam pretendentes para ela, para que ela pudesse deixar de levar aquela vida de servidão, digamos, que ela estava levando até aquele momento. E ela não aceita. E quando no momento em que ela se encontra escondida nas catacumbas, porque vocês sabem que naquela época serem cristãos era um motivo de morte, de aprisionamento. E ela é aprisionada. E é levada ao circo romano para oferecer um espetáculo para as pessoas que eles se encontrassem. E ela é amarrada num poste, o seu filho é amarrado no outro, e aos seus pés lenha seca, embebida em substância altamente inflamável, e o carrasco lhe diz: renegue o carpinteiro. E ela disse que não renegaria. O seu filho amarrado ao lado e diz: mãe, abjura, mãe. Abjura a doutrina do carpinteiro, mãe. E nós sairemos daqui com vida. Ela fala: cala-te, você não sabe o que diz. E então o carrasco, percebendo a sua resistência, ateia o fogo naquela madeira embebida por substância altamente inflamável. E as chamas já a consomem de imediato, tanto a ela quanto ao seu filho, e ele gritando desesperado, e ela tranquila, confiante, compreendendo que para aqueles que amam, para aqueles que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, a morte não existe. Por que nós falamos assim? Porque ainda hoje a doutrina espírita explica-nos os fenômenos da reencarnação com extrema clareza. Mas temos irmãos de outras casas religiosas que continuam pregando que morreu só no dia do juízo final. E ela, consciente de que a vida não terminaria ali, ela está confiante e serena, mesmo sendo consumida pelo fogo, quando o carrasco lhe diz: o seu carpinteiro só te ensina a morrer? E ela responde: não somente me ensina a morrer, mas também me ensina a te perdoar. Que esse verdadeiramente é o sentido das nossas vidas.
perdoarmos uns aos outros, sermos indulgentes para com as faltas alheias e sermos benevolentes para com o nosso próximo. Então, possivelmente, nós acreditamos que foi verdadeiramente nesse dia em que Jesus nasceu para Joana de Cusa, não nos importando o dia da semana, não nos importando o dia do mês, nem tampouco o mês do ano. E todos nós nos encontramos hoje numa expectativa de nos tornarmos melhores, de fazermos com que a nossa consciência possa adentrar os portões mais elevados e numa análise sincera, coerente e justa para conosco mesmo, compreendendo onde que estão as nossas faltas, o que verdadeiramente está acontecendo conosco, para que não tenhamos condições ou para que não estejamos mudando de caminho, de rumo. Se nós compreendemos que as velhas lições já se passaram, que hoje é um novo dia e que todo dia nós teremos que aprendermos novas lições. E assim, nós teremos a certeza absoluta que as nossas mudanças nos oferecerão mais esperanças. Esperanças de realmente nos colocarmos como filhos de Deus. Existe alguém aqui que não é filho de Deus? Mas se nós não fizermos a sua vontade, não podemos sinceramente nos colocarmos como seus filhos. E a igreja, com determinada sabedoria, não gosto de elogiá-los, mas é verdade, oferece-nos o entendimento quando nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo é unigênito Filho de Deus. Porém nós o que somos? Nós não nos colocamos como seus irmãos? Nós também não dizemos que Deus é o nosso Pai? Verdadeiramente Deus é nosso Pai, mas às vezes não nos colocamos como seus filhos, porque nós não fazemos a sua vontade, nós não nos esforçamos o suficiente para que nós tenhamos condições de nos aproximarmos do nosso Criador. E se nós não fazemos a vontade de Deus, vocês conhecem alguém que faz? Jesus Cristo fez a vontade de Deus, nos deu esse exemplo, mostrou-nos com todas as suas energias, com toda a sua sabedoria, que realmente Ele faz a vontade de Deus. E se nós, nas nossas vagas memórias, nós faremos um retrospecto do passado, e esse retrospecto é apenas naquilo que está escrito no Evangelho, na Bíblia, ou em outros livros, quando Jesus nos diz claramente: eu estou aqui da parte daquele que me enviou. Pai, faça a tua vontade, não a minha. Se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice, mostrando-nos claramente a sua obediência. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nós percebemos em Jesus, dentro daquilo que nós vimos no cinema, dentro daquilo que nós já lemos sobre Ele, em nenhum momento Ele se coloca numa condição de revolta, de ira, compreendendo que nós ainda nos encontramos distante do estágio que nós temos necessidade para que tenhamos condições de fazermos a vontade de Deus. E assim, o nosso dia 25 de dezembro não é aquele das datas comerciais que nós observamos, mas sim deste momento em que o nosso coração esteja sensibilizado com as dificuldades que nós passamos, ou que nós vemos alguém numa situação mais difícil do que a nossa estar passando. E seria muito difícil para nós compreendermos que temos aqui um semelhante
e que nós não temos a coragem de enfiar a mão no bolso para tirar uma moedinha de 50 centavos para aliviar um pouco a sua dificuldade. As pessoas perguntam: de que vale 50 centavos? Evidentemente que quase nada, mas também percebemos que isso é uma atitude de um coração fraterno, de uma pessoa que quer ajudar, mesmo que seja com o mínimo. E mesmo a doutrina espírita nos ensinando que a caridade do dinheiro é a mais fácil que temos condições de realizarmos. Ora, mas então se houvesse alguém aqui, e nós estamos aqui em 3, 6, 10, 13, 14, 15, e cada um lhes oferecesse 50 centavos, ele já teria 7,50. Consequentemente, daria para tomar um lanche, aliviando a sua fome, não permitindo que a fome lhe forçasse a trazer da sua mente o planejamento de pequenos furtos. Vejamos, observemos o quanto é importante oferecermos um pedaço de pão amanhecido para que a pessoa possa esperar o outro dia e recomeçar e ter um recomeço. E mais uma vez, nós compreendemos que as nossas fronteiras geográficas são apenas para uma melhor facilidade administrativa, tanto no nosso país, através dos nossos estados e municípios, mas também das nações fronteiriças com o nosso país. Do outro lado, mesmo com um aspecto diferente, uma fisionomia diferente, também são os nossos irmãos. Mas se nós encontrássemos aqui, neste momento, um ETzinho, dos olhos grandões, da pele verde, eles também seriam nossos irmãos? Então, onde quer que haja no universo um ser, é o nosso irmão. Não nos importa o estágio evolutivo em que nós nos encontramos ou em que ele se encontra, mas que neste mundo aqui só temos um Criador. Em todo o universo só temos um Criador, que é o Pai de todos nós. Então, amados irmãos, encerrando as nossas atividades deste ano, que nós tenhamos condições para compreendermos que todo dia é 25 de dezembro, que todo dia é um dia de uma nova oportunidade, que possamos perceber que Jesus renasça em nós a todo instante, 365 vezes no mínimo em nós, para que tenhamos condições de dizermos com confiança que somos filhos de Deus, embora não estejamos ainda fazendo a sua vontade. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aos nossos benfeitores amigos, agradecendo pela nossa convivência fraterna durante todo esse ano de 2017 que se passou, e evidentemente que nós retornaremos 2018 com a graça de Deus, plenamente revigorados, conscientes daquilo que as energias salutares, benfazejas do paz e da água fluidicamente magnetizada proporciona à nossa matéria física e ao nosso perispírito, envolvendo-nos em muita energia, envolvendo-nos numa saúde extremamente preciosa para nós. E assim que Jesus possa assim nos permitir esse reencontro no próximo ano, aprendendo e estudando novas lições, sentindo o nosso caminhar mais firme, mais seguro, com a nossa fé mais inteligente e mais raciocinada, com os nossos sentimentos mais fraternos e mais apurados, com as nossas afeições sinceras e verdadeiras,
colocando-nos como verdadeiramente irmãos. E assim nós elevamos o nosso pensamento. Nós dizemos confiante a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em entregas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E como